Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo Business. E hoje vamos fazer algo diferente. Nós convidamos uma pessoa que vai combinar empreendedorismo, arte e paixão. Essa pessoa que vou entrevistar, ela saiu de uma carreira estável para se dedicar 100% na sua paixão, no seu empreendedorismo, né? Me ajude a receber nada menos que Elvis da Amazônia. Seja muito bem-vindo, Eli. Muito obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui, cara. Muito feliz mesmo. Obrigado, viu? Cara, para quebrar o gelo, Elvis, eu vou começar te perguntando qual foi a primeira música que você cantou quando você iniciou o cover do Elvis Presley? Olha que legal isso. Aquela fase ainda, antes de pré-show, né? Antes de fazer o meu primeiro show, só que com 15 anos mais ou menos, eu comecei a perceber aquela mudança da adolescência, né, para outra fase, já mais adulto. Eu comecei a perceber que meu timbre de voz, quando eu cantava, lembrava o dele. Eu conseguia fazer um vibrato. Aí a primeira música que eu comecei a cantar, mas não tinha coragem de mostrar para ninguém ainda, foi uma música Love Me Tender, do Elvis. Aí eu fazia o vibrato, falei, cara, eu acho que é parecido, mas aí até eu mostrar para alguém, demorou um certo tempo, sabe? Mas tu já cantava? Eu sou apaixonado pelo Elvis desde que eu me entendo por gente. Um dia desse eu estava fazendo tentando relembrar ali nos primórdios. Eu dizia que era desde os 7 anos, mas eu verifico que é desde os meus 5, 6 anos. Porque foi mais ou menos quando eu cheguei em Belém, né, por volta de 1978, 79. E eu me lembro que a gente foi morar no Manuel Pinto da Silva, né? E ele era de esquina. Subindo um pouquinho assim de Vasconcelos, tinha um local que tinha uma jukebox. E eu me lembrei, rapaz, de eu pedir ali uma música do Elvis, Blue Suede Shoes. Ou seja, eu tinha 5, 6 anos de idade. Caraca! Então, é uma coisa que as pessoas perguntam para mim, desde quando começou? Cara, teve influência de alguém? Eu me lembro de ver o Elvis assim e acho que aquela coisa meio que paixão à primeira vista, uma coisa que me encantou desde criança. Eu não sei se era um presságio de algo que eu ia querer fazer, mas é algo que eu carrego desde que eu me entendo por gente. Mas o teu pai gostava? Meus pais gostavam, minha mãe gostava, meu pai gostava, só que eu acho assim, outra coisa que eu me recordo, James, tinha aquela loja de departamentos ali, né, a Americanas, ali naquele largo, ali na Praça República. E eu me lembro, rapaz, de ver aquele bolachão, o long play do Elvis, e eu pedi para minha mãe, compra. Ou seja, tinha aquela iniciativa para mim, para comprar, entendeu? Entendi. Pedi para ela para comprar. E eu me lembro de ficar embalando na rede, ouvindo Elvis. Então é uma coisa que eu carrego comigo. Interessante. A família gostava, mas é algo que eu acho que não foi imposto, assim, olha, vai ouvir tal tipo de música. Não, é uma coisa que eu cresci ouvindo Elvis, assim, então é uma coisa meio inexplicável. Eu sempre digo que eu comecei fã de um artista e terminei fã de um ser humano, porque tu começa a crescer e vai pegando a história de vida dele, cara, é algo encantador. É um cara... Eu vi o filme dele que passou agora recentemente, né? Isso, James, monta... Porque o filme ele tem que ter um enredo, né? Então, foi mais voltado à relação dele com o empresário. E, infelizmente, tudo aquilo é verdade. O Elvis deixou de viajar o mundo em razão do empresário Imagina, que né? engessou o Elvis. E o Elvis era um cara tão do bem que tinha dado a palavra para ele que ficaria com ele até o fim e ficou. Hoje em dia, o que é mais comum são artistas que trocam de empresários, assim, que é o correto, às vezes não está satisfeito, sai. O Elvis tinha algo que era da palavra. Sim, no fio do bigode. Exato. Então ele ficou... O Elvis é considerado o artista do século, né? Maior vendedor de discos no mundo. Até hoje. Mais de 1,5 bilhão de discos vendidos. Ou seja, tem marcos incríveis. Como ele deixou de viajar o mundo, o empresário dele quis compensar colocando o primeiro show
ao vivo para o mundo inteiro, que foi o Aloha from Hawaii, 14 de janeiro de Foi em Las Vegas? 1973, não, em Honolulu, no Havaí. Havaí. Para te ter uma noção, James, mais de 1,5 bilhão de pessoas assistiram esse show ao vivo. Caraca. Há 51 anos atrás, numa época que não existia internet, não existia rede social. 7 bilhões de habitantes no mundo, 1,5 bilhão de pessoas pararam para ver Elvis. Ou seja, fuso horário diferente, né? Ou seja, gente de madrugada, de dia, vendo. Imagine se fosse hoje um show ao vivo do Elvis. Eu acho que, no mínimo, 4 bilhões de pessoas parariam para vê-lo. Mas é para te ver a magnitude de um artista que foi um divisor de águas, né? Tanto é que todos os artistas são unânimes em falar do Elvis. John Lennon, diz até que a inspiração dos Beatles foi Elvis Presley. Eles queriam ser como Elvis, né? Então foi um cara que começou veio toda aquela raiz da música negra, né? Pois é, eu vi no começo do filme, né, que ele... Eles estavam totalmente quebrados, James. A família dele, o pai tinha sido preso, né, um período, por supostamente ter falsificado um cheque, algo em torno disso. Então ele ficou muito ligado à mãe, né? O Elvis era um cara muito família. E eles, numa situação muito difícil, foram morar mais ou menos num gueto que tinha os amigos ali, toda a vizinhança era negra, né? Ali no sul dos Estados Unidos, né? E ele começou a frequentar, ia para os cultos. Aí, então ele já via ali a questão da dança, daquela energia e tal. Então acho que foi dali que ele puxou muito essa questão da performance, da emoção. Aquele né? negócio que ele foi tipo incorporado, foi verdade aquilo? Aquilo ali, tu sabes que os cultos, assim, Tipo o batismo do Espírito. são muito enérgicos, energéticos, uma coisa assim que realmente transcende. E, bem, pode ter sido uma questão de filme, de colocar uma ênfase, né, dizendo ele tem, calma que, quando o pastor diz calma que ele tem o Espírito, né? Então, pode ter realmente acontecido, ou foi algo assim do filme para dar uma ênfase maior ao início que viria a ser o Elvis Presley, entendeu? Bacana. A gente iniciou logo falando do Elvis, né, que eu achei muito interessante. Agora eu quero ouvir o Eli. Eu quero ouvir desde o começo, Eli, a tua trajetória. Como foi para te começar a cantar, como você falou, né, que você já se identificou desde os 6 anos de idade Sim. com Elvis. E eu queria saber também como foi para te decidir ser advogado, como foi essa questão para o teu desenvolvimento profissional até a tua transição de carreira, que eu sei que não é fácil, né? Pegar uma estabilidade garantida para mudar, para ter esse desafio. Eu me formei muito cedo, né? Com 21 para 22 anos, eu me formei em Direito. Então, era algo que eu me identificava. Na época, existia uma divisão nos cursos que era CH, CB, CE. Então, eu via primeiramente que eu teria uma linha mais voltada para as ciências humanas. Foi o primeiro foco. E o Direito, eu acho que Direito é um curso tão legal, tão importante, que eu acho até que eu vi uma frase que é realmente muito importante. Era um curso que todo mundo deveria ter, né? Para você ter uma noção mais abrangente de como funcionam as coisas, seus direitos, seus deveres, acho que é muito importante, independente de qualquer coisa, seguir ou não. Mas eu me formei em Direito e, assim, eu até então não sabia muito em que área atuar, aquela coisa normal de quem está se formando, o mercado. Hoje o mercado está muito... Naquela época já estava ficando inchado. Hoje, então, porque eu me formei em 1995. 95. A minha OAB, James, é 7858. Eu acho que hoje já está 30, 40 mil, não sei. Mas era uma profissão que eu também me identificava bastante. Me formei, né? E, engraçado, no dia da minha formatura,
eu fiz uma participação, que a banda baile que estava fazendo, a nossa formatura, era a banda Sayonara. E eu cantei ali. Então foi assim uma coisa já muito legal. Mas entendeu? tu já cantava nessa época? Eu tinha feito o meu primeiro show, que foi mais ou menos em julho, agosto de 95. Já tinha feito minha primeira apresentação. Foi logo quando tu te formou, né? Eu cantei na formatura, né? Que foi no final do ano de 95, só que em agosto eu tinha feito o primeiro show numa casa, rapaz, que era simplesmente uma referência na noite paraense e até tinha atrações até a nível internacional, que o pessoal da antiga vai lembrar. Lapinha, famosa Quinta Sem Lei. Lapinha é lá no entrocamento? Não, Lapinha era aquela região ali, acho que é da Condor, né? Ali, naquele entorno. E era uma casa de shows, né? Que tinha stripper também, mas, rapaz, tinha show nível nacional. O dono de lá, o Alencar, ele era um visionário. Ele era o rei da noite, entendeu? Então, tinha o quê? 21 anos? Eu tinha 21 para 22, 21 anos. E aí, uma coisa que eu me recordo muito, voltando a esse assunto que tu falas quando começou o direito, a minha mãe, que sempre foi, eu falo com muito orgulho que eu vim de uma família matriarcal. A dona Luísa era chefa, sempre foi. Ela tinha uma preocupação em não deixar que eu perdesse os meus sonhos, me tolhi das coisas, né? Mas ela tinha uma preocupação muito grande. Poxa, tu vai cantar? E aí? E a faculdade? E o direito? Que é normal a preocupação, né? O que você vai fazer? Você vai largar tudo? E o investimento que houve e tudo mais? Aí eu falava, não, mãe, eu vou cantar, eu tenho vontade de cantar, porque desde a primeira vez que eu cantei, eu senti que eu não conseguiria viver sem fazer isso. Eu tive uma coisa imediata. Falei, cara, se eu não cantar, eu vou ser o cara mais frustrado do mundo. Mas o direito até então, minha profissão. Eu tenho que exercer o direito, né? E começou que eu fiz o show, só que eu resolvi abrir escritório, comecei a advoguei muito tempo e de forma incessante. A minha advocacia, James, era uma advocacia 24 horas, porque eu comecei a trabalhar num nicho, na época que a gente tinha que buscar algo diferente do que tinha no mercado, né? Então, essa veio uma visão já de empreender dentro da tua área. Falei, o que eu posso fazer dentro do ramo que ainda tem pouco, que ainda não está tão bem explorado? E me voltei juntamente com mais 2 amigos para a advocacia no âmbito militar. A gente dava assessoria jurídica para a classe militar, bombeiro e policial militar. Isso não tinha muito na época? Tinha alguns grupos que faziam, que eram umas associações, né? Tinha na época a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e eles ofertavam isso. Então a gente via, poxa, isso aqui ainda está no início. E nós conseguimos, aí nós visitávamos os quartéis, mostrando a assessoria jurídica. A assessoria jurídica a gente dava o suporte para o militar, tanto no âmbito militar, para os procedimentos militares deles, que eram PAD, inquérito policial militar, ou seja, assim como no âmbito civil dele, na área civil, penal, ou seja, tanto como militar, no exercício da função, como fora. Era como um plano de saúde entendi. Que você fazia para se resguardar. Caso houvesse algum problema, você teria o suporte. E nesse plano também cobria a questão 24 horas. Se ele tivesse um problema de madrugada, ou seja, você trabalhou o dia inteiro, atendimento, ações, audiências, se acontecesse algo de madrugada, sai de madrugada. Vocês cobravam algo recorrente de cada um? Era um valor, aí é o X da questão. A gente trabalha, é como um plano de saúde, por isso que eu te falei. A gente cobrava um valor unitário
por mês, né? Na época não tinha um desconto em folha, que depois foi muito comum o desconto na folha de pagamentos, né? Mas na época era muito difícil conseguir isso, né? E ele pagava aquele valor X e a ideia era como plano de saúde mesmo. Por quê? O plano de saúde ele trabalha da seguinte forma: você tem uma quantidade grande de pessoas que aderiram e estão pagando mensalmente, mas se todo mundo ao mesmo tempo tiver problema, o plano de saúde quebra. É verdade. Então ele trabalha com uma margem. Isso. Tantos por cento vão precisar, enquanto o restante está pagando. Essa é a lógica, Sim. né? E aí a gente trabalha dessa forma. Então, às vezes, tinha um fluxo maior. Poxa, de repente, um monte de gente precisava, a gente dava suporte, né? Mas, todo mundo ao mesmo tempo, a gente, qualquer coisa, olha, os 3 estão fazendo audiência aqui, contrata mais um para lá fazer. Ou seja, a gente dava o suporte. Tinha que ter essa gordura, né? Tem que ter essa gordura para queimar. Então, a gente fiquei anos nisso. Anos. E a minha vida era o trabalho para casa. O meu divertimento, James, era sair à noite para comer com a família. E aí, rapaz, foi um período que eu fiquei mais gordinho até. Eu vejo fotos assim naquela época, porque eu sempre fui muito magro, extremamente magro. Eu tenho 1,86 m de altura, era garoto, pesava cheguei a pesar, mais novo, 74, 75 quilos. Hoje eu peso 100 como altura, base. né? Como base, a questão altura. E aí eu comecei aquele estresse, né? Eu só comia, fui engordando. E advogava muito, voltado para o direito. Nessa época, tu chegou a ter quantos clientes recorrentes? Mais ou menos assim. Olha, teve uma época assim. Ainda teve um X. Um dos sócios passou no concurso para juiz, foi para magistratura. E o outro foi carreira solo. Aí eu fiz o seguinte, falei, cara, deixa eu tentar focar um negócio para mim aqui, dentro do que eu já trabalho. E a gente tinha os bombeiros que a gente trabalhava. Aí eu lancei uma proposta, sozinho já, para eu ficar com todo aquele nicho que tinha de uma associação. Porque até então a gente fazia isoladamente, James. Tinha PM, tinha bombeiro, os caras vinham, a gente visitava os quartéis, eles vinham aderindo. Eu falei, cara, tinha uma associação dos subtenentes e sargentos do bombeiro na época, né, que existe até hoje. E eu, conversando com a diretoria, falei, cara, eu vou continuar e vou dar o suporte para vocês. Vamos colocar aí essa Assembleia Geral já para que eu consiga pegar os associados. Na época não tinham tantos assim. Rapaz, a gente lançou a proposta, dando aquela cobertura. Eu cheguei a cuidar sozinho, entre aspas, de 650 bombeiros. Caraca. Só eu. Mas é humanamente impossível, né? Aí eu contratava, mas assim, era somente eu. Eu era o gestor, né? Só que eu não tinha mais sócio. Aí eu fazia. Então, rapaz, era audiência, era atendimento. Imagina Muitos como era isso. tu terceirizava também. Terceirizava, porque aí eles chegavam comigo com audiência, né? Eu já destacava alguém, se combinasse com o horário de uma ou outra. Mas todo dia eu tinha audiência, todo dia eu tinha atendimento. Né? E destacava advogado sem custo para ele, porque era coberto para fazer a audiência deles, entendeu? E tinha 24 horas. Ou seja, imagina o que é você, numa partida de futebol, bater o escanteio, correr para cabecear e se bobear ainda vai no gol agarrar. O empreendedor, geralmente, ele começa assim também. Exato. Começa, ele cabeceia, ele é tudo. Ele compra, ele vende, ele entrega, ele cobra. No começo ele é assim. E aí eu 30 anos, né, ali, 20 e poucos anos, 30 anos, todo gás, e ia. Mas o estresse, ele é muito alto, né? Tanto é que existem estudos dentro da advocacia do estresse que o advogado vive, porque é aquele negócio. Você é humano, você vai absorver os problemas dos outros. Vai. Tem pessoas que chegam com você ali com um problema aí aquela pressão, aí você tem que passar tranquilidade, mas ainda mais quando tem alguém preso.
Aí fica ligando, a família fica ligando. Ou seja, você tem que trabalhar, você tem que lidar com suas emoções, você tem que lidar com a razão, você tem que lidar com os problemas que você tem dos outros. Ou seja, é um turbilhão de coisas na sua mente. É um caldeirão de emoções, entendeu? E tu tem que passar tranquilidade. Então você tem que ter tranquilidade para trabalhar. E como foi esse processo? Como foi? Onde chegou até o final, assim, que tu não suportou mais, assim, como foi? Aí o que aconteceu, James? Eu advoguei muito tempo, anos, e fazia os shows. E eu tinha um período... Mas ainda dava tempo para fazer os shows ainda? Eu fazia, porque o que acontece? Eu comecei a ver, cara, o Elvis, ele era o lado que eu dizia, era a minha válvula de escape. Ah, entendi. Falei, aqui eu vou lidar somente com emoções positivas, da emoção das pessoas. As pessoas iam no show, se emocionavam. Então eu fazia uma temporada longa. Eu cheguei a fazer ali na Antônio Barreto 8 anos consecutivos, toda quinta-feira. Agora, lógico, se acontecesse algum problema numa quinta-feira, tinha gente de sobreaviso já para cobrir. Mas era aquele momento que eu tinha para cantar. Eu ficava cansado, assim, no outro dia ter que trabalhar, mas aquele sentimento, cara, eu tô colocando tudo para fora. E de uma coisa que só me faz bem. E o show sempre foi muito performático. Eu sempre quis fazer muito ao lado do Elvis, além da interpretação vocal. É muito parecido, né? Quando tu faz. Com a assim. roupa, minhas roupas, tudo. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho algo que me remete a ele, que é o porte físico, a altura, alguns traços realmente que, com o topete feito, a produção da roupa, realmente eu olho de cara, lembra. E eu acho que isso visualmente é importante também para o negócio. As pessoas, quando entram para me ver, quando me veem no palco, eu quero que elas digam, cara, estou sentindo a presença dele. Tanto é que eu não gosto de aparecer antes do show, eu gosto de ficar escondido, aparece só na hora, assim como Elvis fazia também, a entrada do show é igual a dele. Ou seja, tudo para criar aquele envolvimento, que isso aí vende muito também. E também eu acho que é importante para criar aquela sinergia do show junto ao público. Tu aparecer, tu não tá vestido, aí tu fala, aí a pessoa... Cara, tô falando com Elia, que de repente ele vem lá e se vestiu. É verdade. Ou seja, você tem que entrar no imaginário da pessoa. Elvis é imaginário das pessoas. A pessoa tem que criar, cara. Quando começa a música é igual a dele de entrada, gente. Cara, eu vejo o impacto das pessoas. Eu faço muito evento hoje que é particular, né? Que eu apareço às vezes vestido, porque não tem onde eu me trocar. Alguns locais, eu vou dirigindo vestido. Quando tem um camarim, eu vou. Mas tem locais, por exemplo, até em residências, quando eu faço festas surpresas, que eu tenho que ver um local para me vestir. Aí eu subo o elevador ou eu vou até o local e eu gosto da surpresa. Eu vejo a emoção das pessoas. Gente que chora, entendeu? Quando vê que a família deu de presente, sabe que a pessoa gosta. Ou seja, você acaba participando de um momento especial da vida das pessoas. É verdade. Pois é, aí depois que tu montou essa associação, um sócio seu saiu, você ficou com quase 600 associados que você ficou atendendo, né? Uhum. E você tinha essa válvula de escape que você cantou 8 anos lá na Antônio Barreto, né? Aí na época Computer Story. Computer Story, isso, eu me lembro lá. Aí como foi para te passar dessa associação, aí tu foi trabalhar como assessor, como foi isso aí? Isso. Aí o que aconteceu, gente? Eu coloco, os shows começaram desde 95. Só diminuiu o fluxo por causa da advocacia, mas eu nunca parei. Nunca tinha parado. Nunca. Só que às vezes eu não conseguia fazer da forma, por questão de tempo mesmo, mas eu nunca deixei de cantar. Aí o que aconteceu? Eu fiz temporadas longas, chegou um momento na associação que mudou diretoria e por divergência de ideologias em relação ao trabalho, práticas de trabalho, eu resolvi que não era mais viável a minha permanência lá. Saí. Aí deu um primeiro start.
que eu comecei continuei advogando sozinho. Só que o que aconteceu, gente? Tinha uma desembargadora que ela foi uma pessoa muito importante para mim também, que é a doutora Nádia Cobra, desembargadora que na época ela era juíza e ela ia sempre nos meus shows e ela adorava. Aí eu conversando com ela, falei, doutora, eu sou advogado, não sei o quê. Não, lhe conheço, eu já fiz audiência com ela, tudo. Falei, doutora, quando a senhora subir para o desembargo, me leva junto com a senhora. Ela falou, vou te levar. Falei, doutora, eu vou trabalhar com a senhora. Ela falou, vou te levar. E ela subiu para o desembargo em 2016. Eu me lembro que eu dei para ela um show de presente em comemoração, né, a subida dela para o desembargo. E eu fui trabalhar com ela. Aí eu trabalhei, James, de 2016 até 2022 no Tribunal de Justiça. Eu fiquei com 6 anos. Com a doutora, ela infelizmente partiu, né, num período pré-pandemia, tá? Mas ela tinha algumas complicações assim de saúde e infelizmente ela partiu. Engraçado, aconteceu algo, rapaz, que foi assim. Eu digo que a gente às vezes tem um sentimento, né? Ela sempre ia nos meus shows e eu me lembro que eu fiz um show no local que era em homenagem à mulher. E durante o show, eu sempre brincava com ela. Olha, minha chefa está aqui. Eu vou trabalhar tal hora, amanhã, vou chegar mais tarde. Ela brincava, ela falava, não, 8 horas você está lá. Ou seja, uma pessoa maravilhosa, cobrava muito no trabalho, a gente tinha um acordo, olha, Eli, você aqui é o Eli, você vai ser cobrado como assessor. Mas ela não deixava de ir para os shows, que ela adorava os shows. E aí eu me lembro que ela gostava muito de My Way, uma música que o Elvis cantava, Frank Sinatra cantava. E nesse dia, James, especificamente, rapaz, quando estava terminando o show, finalizando com a última música, eu simplesmente peguei o microfone e falei assim, doutora, muito obrigado por tudo que a senhora fez para mim. Eu te amo, muito obrigado por tudo. Porque ela ia no show e participava. Na hora que eu falei isso, eu falei assim, cara, por que eu falei isso? Veio. E eu coloquei para fora. Cantei a última música, me ajoelhei, beijei a mão dela. Todo mundo ela ficou super feliz. Os filhos me ligaram dizendo, poxa, que homenagem legal para a mamãe e tal. E eu falei assim, cara, tudo ali foi verdade, um agradecimento muito grande a ela. Mas por que eu falei isso assim, do nada? Porque eu falava dava uma outra conotação nos shows, brincando. Sim. Rapaz, passaram uns 3, 4 dias depois, ela faleceu. Caraca. Ela internou, né, e faleceu. Aí eu fui entender depois. Falei, cara, olha só, às vezes tem umas coisas que vêm assim na gente e a gente não entende por quê, mas eu tive a oportunidade, agradeço a Deus, de ter falado para ela em vida. Entendeu? Então, são coisas assim que me marcaram muito, né? E eu falei, cara, essa coisa do Elvis é um negócio assim, meio louco, né? Assim, às vezes até uma coisa que vem na hora, algumas coisas Sim. acontecem, assim a gente Como faz. esse caso aí, né? Como esse caso, né? Aí, James, o que aconteceu? Ela faleceu, eu fui destacado para trabalhar com uma outra desembargadora, porque o cargo é comissionado, tá? Assessor desembargador pode ser tanto concursado, mas ele pode ser também comissionado, porque são pessoas de confiança, sim, né? Sim. Então, eu fui trabalhar aí começou a pandemia, eu fui trabalhar com uma outra desembargadora. Aí, rapaz, em 2000 E nisso fazendo paralelo as coisas. Paralelo, Então, 2021 para 2021, rapaz, foi um golpe na minha vida muito pesado. Porque em março, 6 dias depois do meu aniversário, dia 6, no dia 12, minha mãe faleceu de Covid. Rapaz, eu te digo, foi o momento mais delicado assim da minha vida, porque eu sempre digo, algumas características que eu tinha como Elvis.
A gente foi pai com a mesma idade, né? Tive primeira filha, foi uma mulher, né? Eu fui pai com a mesma idade que ele. E ele, assim como ele, como eu, tínhamos uma relação muito forte com a mãe. E é assim que o Elvis teve. Então, sempre me identifiquei muito com isso também. Minha mãe, meu tudo, cara. Minha visão de caráter, de honestidade, de princípio é ela, né? Assim, aquela base forte. Meus pais separaram muito pequeno e minha mãe segurou o rojão. Sempre segurou com aquele pulso. Então, eu sempre tive uma visão de uma mulher forte. Essa visão. Quantos irmãos vocês são aí? Parte de pai e mãe, eu e meu irmão, que eu e Ricardo, que você conhece também, que é o presidente do CORE. Sim, inclusive já veio aqui também. Já veio, pois é. E minha mãe sempre teve vontade de ter menina. Só que como ela era operada, já ela não podia ter. Minha mãe, ela adotou 2 meninas, né? E hoje mulheres formadas, psicólogas, entendeu? Então, e sempre foi uma relação de a adoção, que é uma coisa que era um sonho que ela queria ter. E as meninas são maravilhosas, irmãs, assim, nunca teve negócio de diferenciação nenhuma. Pelo contrário, ela fazia muita coisa por elas também, que era aquela mulher que a gente via que ela queria ter. E são meninas super bem criadas, assim como todos os filhos. Nunca houve diferenciação, amor, tudo. Que é assim como deve ser. Fez o certo, né? E então são 2 meninas, né? Certo. Hoje já são mulheres, assim, que não são de sangue, né? Mas, e pai e mãe, eu e meu irmão. Entendi. Entendeu? Aí, rapaz, o que aconteceu? Com o falecimento dela, rapaz, 1 mês depois, já foi um golpe duríssimo. 1 mês depois, a desembargadora que eu trabalhava na época também faleceu em abril de Covid. Foi aquela segunda onda que foi devastadora. Aí eu fiquei sem chão. Aí vai entrar muito no que eu vivi hoje, que eu vivo hoje. Falei, cara, lado emocional destruído. Agora, queira ou não, o suporte que eu tinha do tribunal no momento de transição da Covid, eu agradeço a Deus ter o tribunal naquele momento. Porque tanta gente, até da classe artística, como todos os segmentos, abalados, pessoas sem trabalho. Classe artística, então, devastada, porque como é que a pessoa vai fazer show? Não tem como, proibição. Então, eu agradeço a Deus, naquele momento, estar trabalhando no tribunal, entendeu? Aí entrou outro desembargadora? Só que acontece, aí eu fiquei até a escolha do outro, até 2022, eu fiquei mais 1 ano ainda, e ele tinha a equipe dele formada, que é normal, eu não fiz mais parte da equipe. Aí vem a segunda fase. 2022, né? Eu agradeço a Deus. Aí é que entra. Eu tinha essas 2 opções, tanto o direito como a parte artística. Então, uma coisa sempre equilibrou a outra. E eu digo mais, James. O Elvis, na época da advocacia, o Elvis ajudava a advocacia, porque as pessoas já me conheciam também do Elvis, criava uma energia boa, me divulgava, e a advocacia ajudava o Elvis também. Na hora de fechar um contrato, alguma coisa, as pessoas passavam uma credibilidade também. O cara é advogado. Entendeu? Então, uma coisa ajudou a outra. Posso dizer que ambas me fortaleceram nesse processo. Foi importante para mim isso. Na época, quando você advogava, você recusava muitos shows também? Por conta de agenda? Às vezes, algumas viagens, algumas coisas eu não tinha como fazer porque eu tinha audiência marcada, se eu não conseguisse suprir, eu tinha que deixar de fazer. Entendeu? Isso aí acontecia às vezes, mas eu sempre dava um jeitinho de fazer. Nem que fosse cansado, mas eu ia e fazia. Porque eu não, como eu te falei, é uma paixão. É uma paixão antes de tudo. Mas é com gosto, né? Com gosto. E aí não tem cansaço. Diz, tem aquele ditado, faça todos os dias o que você ama, que você não vai precisar trabalhar um dia sequer na sua vida. O trabalho naquela conotação de algo penoso. Pô, vou ter que trabalhar, vou ter que ir lá. Não tinha isso. Eu faço show hoje, olha, quarta-feira passada eu tive 2 shows numa noite. Volto para casa, mas com uma lavada. Eu me emociono durante os shows. Por quê?
Eu digo para as pessoas, obrigado por vocês me permitirem mais uma noite realizar um sonho de infância. Então, você fazer o que você gosta não tem preço. E acreditar no que você faz. Porque de 2022 para cá, James, que eu saí do tribunal, aí vem a virada de chave. O que eu posso fazer agora? Ou volto, ou abro o escritório Novamente, né? novamente, porque eu tenho curso. E eu tô agora com 51 anos de idade. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou me voltar agora 100% para o Elvis. Não que eu não possa fazer algum trabalho na advocacia, se for algo realmente que eu entenda que vale a pena, eu faço. Mas eu resolvi focar no Elvis. E hoje, eu te digo, eu ampliei, eu passei a empreender mais ainda dentro do meu nicho que eu entendo que é hoje o meu foco principal. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu passou dessa transição, né, de deixar a carreira de assessor para se dedicar 100%, que até então você não se dedicava, você fazia mais dividido, não é isso? Aham. No começo foi apertado a parte financeira ou já supre 100% o que você trabalhava fazendo os dois? Interessante. Enquanto eu trabalhava no tribunal, James, eu não parei de fazer os shows. É aquela visão que você tem que ter. Eu tenho algo aqui que eu não sou concursado. Eu posso passar 20 anos aqui dentro, ou posso passar mais um dia. Então, eu comecei a prever o futuro. Prever não, seria assim, a me precaver de um evento futuro que pudesse me trazer alguma situação emergencial. Eu fazia os shows na época e fazia também uma segurança. Certo. Aí eu focava shows porque o tribunal ele me dava um suporte muito grande, né? Era um suporte bem legal. O Tribunal de Justiça realmente é algo diferenciado. Então, quando você vê que chega no final do mês, meu amigo, não vem o teu contra-cheque, não cai o dinheiro na tua conta, mas as tuas despesas estão lá, fixas. Todo mês tem. Toda. Realmente vem assim, caramba, eu tinha uma segurança. Eu tinha, porque eu me preparei para aquilo. Mas tu sabe. Fez alguma reserva de emergência? E reserva. Tem uma frase que meu irmão fala muito e eu acho que eu tomei muito isso como uma verdade. Dinheiro não aceita desaforo. Verdade. E é verdade. Ah, eu estou ganhando dinheiro aqui, agora eu vou viver e não sei o quê. Não que você vai deixar de viver, porque senão não vale a pena também. Mas tratar dinheiro como se não houvesse amanhã. Não, eu vou gastar, não sei o quê. Cara, dinheiro não aceita desaforo. Você está aqui, de repente, olha, meu amigo, você está no chão. Então, eu falei... Muitas empresas, micros e pequenas empresas, elas quebram por fluxo de caixa. Exato. Por não ter uma reserva de emergência, porque sempre acontece algo emergencial e a pessoa não está preparada para isso. Acredita que não vai acontecer nada. Acredita que não, tá tudo bem, todo mês vamos supor, tem um custo de 10, 15 mil, aí de repente surge algo emergencial, imprevisto, família doente, alguma outra coisa, e às vezes o empreendedor ele coloca, não, mas a minha filha adoeceu, algo aconteceu, mas na realidade ela que não se preparou, né? Ela que não teve uma reserva de emergência. Verdade. E, James, antes de tudo, eu queria te agradecer por estar hoje aqui, porque eu já participei de muitos programas, graças a Deus, nível nacional, sempre voltado. Algumas, assim, por exemplo, Altas Horas, do Serginho Grosman, na época que eu participei de um concurso a nível mundial, eu fui, me apresentei. No Mion, na época do Legendários, na Record, falei ali a apresentação foi voltada para os dois lados do direito e da música, né? Já no Jornal Nacional também, quando eu fui finalista, aí teve uma matéria grande ali, mas pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de vir para cá como Eli.
Porque geralmente eu ia, mas sempre vestido de Elvis. O Eli empreendedor. O Eli, assim, que de repente as pessoas têm uma noção, pô, o que o cara fez, o que o cara faz? Gente, eu sempre tive essa noção de ter aquele negócio. Ah, eu só tenho um foco. Não existe plano B. Respeito, eu acho que todo mundo tem. Eu acho que é interessante a pessoa ter esse foco, essa disciplina e não ter plano B. No meu caso, eu posso falar por mim. Se eu não tivesse o direito em determinado momento da minha vida, talvez o Elvis não teria ido tão mais adiante. E vice-versa. Então, foi algo que eu aprendi com a minha mãe desde cedo. Você quer cantar? Você vai se formar. Você vai ter a sua estrutura. Depois você faz o que você quiser. Tanto é que aos 26 anos de idade, meu irmão saiu mais cedo de casa, que o Ricardo tinha aquela alma assim mais liberta e tal, de fazer as coisas. Com 17 anos, o Ricardo quis morar só. E ele foi. Tinha o suporte da dona Luísa? Tinha, mas ele já tinha aquele negócio de morar, dividir apartamento e tal. Aos 26 anos de idade, a mãe chegou comigo e falou, senta aqui. Eu era regada da Noninho ainda. Tudo. Ela falou, senta aqui, meu filho. Falei, oi, mãe. Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Você já está advogando, está com o teu escritório, já tem tuas coisinhas. Você tem um mês. Me lembro como se fosse hoje. Você tem um mês. Você vai alugar um apartamento e você vai morar sozinho. Aí eu comecei a rir. Falei, mas que é isso? Não, estou te falando sério. Uma boa. Durante esse um mês que você vai sair a partir de hoje, você vai alugar um apartamento, eu vou te dar mais um mês, você já morando no apartamento, para você vir almoçar aqui em casa e ter a roupa lavada ainda. Depois desse um mês, tá por tua conta. 26 anos não é uma idade. Ah, o cara saiu tão cedo. Não. Mas hoje a gente vê assim que mudou um pouco aquela cultura. Os pais querem até os filhos mais tempo em casa. Engraçado, né? Parece que foram mudando alguns conceitos. Mas foi importante isso que sua mãe falou para você. Muito. Porque queria independência, né? Era o que ela queria. Ela falou, você já tá caminhando com as próprias pernas, só que você tem que morar só, meu amigo. Você vai ter que ver que se der uma apertada, você tá só entre aspas, porque ela estava ali para dar o suporte, mas ela queria que ela sabia do potencial e queria que eu voasse mais alto. Vê como é nos Estados Unidos, lá a cultura é diferente, né? Faculdade, o filho já acabou, meu amigo. E aquele que permanece é considerado um loser, né? Um perdedor. Exato. A cultura é diferente. Para você ver como a cultura é diferente. E tem mais lá um moleque que não tem como... Vai cortar grama, vai fazer jardinagem. Ou seja, todo dinheiro honesto, meu amigo, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Então, é essa concepção que a gente tem que ter. Verdade. E eu concordo. A sua mãe foi um divisor de água para você. Muito. Minha mãe era uma italiana que veio para o Brasil aos 10 anos de idade, trabalhou desde cedo, entendeu? Então, foi muito importante isso para mim. Muito. Então, eu comecei a ter que... Cara, tem que me virar. Outra coisa que aprendi com ela que serve muito para a minha vida, James. Pagar minhas contas no dia do vencimento é pagar atrasado. Eu só pago as minhas contas antes. É mesmo? Assim, somente se o cara não tiver o dinheiro. Porque eu tive essa concepção dela de que pagar em dia, paga tuas contas. Ela não usava nem cartão de crédito, minha mãe. Nunca vi minha mãe usar cartão de crédito. Só pagava tudo em dia. Então, eu hoje gosto de pagar. Eu saio pagando. Vencimento dia 5. Dia 1º, rapaz, boleto tá liberado, eu saio pagando tudo. Vou já me organizando. Porque você tem que se organizar suas coisas. Se você dizer, eu tô fazendo as coisas, mas tá devendo, meu amigo... Tem alguma coisa errada aí, Tá alguma coisa errada. Você tá rolando dívida, ou então tá fazendo isso. Então, eu sempre tive essa preocupação de organização financeira. Muito importante isso. Entendeu? Organização financeira. Então, nesse assunto, James, Eli, agora você saiu do tribunal, como é que faz? Então, eu tinha já tudo isso, esse conceito na minha cabeça. Falei, peraí, o
que é que eu posso fazer a partir de agora? Eu não tenho mais esse fixo, esquece. Não adianta ficar pensando mais nisso, não vai voltar. Quando você saiu do tribunal, aí você teve uma reserva de emergência, aí a partir de quanto tempo a sua renda que você tinha no tribunal já era a mesma coisa que você tinha como cantor? Sim. Como eu tinha essa reserva, recebi uma indenização ainda do período que eu passei lá, algumas coisas, né? A questão de tempo, permanência no serviço e tudo mais, porque não é um regime, não é CLT, né? Não é isso. Mas você tem licença-prêmio, algumas coisas que você vai adquirindo no decorrer do tempo. Graças a Deus não tinha mais pandemia. O que eu resolvi focar, James? Vou pro Elvis. Cara, eu não sei precisar. Foi em 2022 que acabou a pandemia, não foi? Foi mais ou menos 2022, já não tinha mais. A noite já tinha voltado. Aí eu falei, cara, eu sempre ficava pensando assim, o que eu posso fazer de diferente? Isso sempre foi tanto na advocacia como no Elvis. O que eu pensei? Agora, eu não tenho mais fixo. Eu tenho um período X. Se eu gastar tanto por mês, porque você sai do tribunal, mas tua despesa está naquele nível de tribunal. Isso. Né? Não adianta. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Você vai, chega... Então eu falei, cara, e o que eu tenho aqui me dá um suporte de quantos meses sem fixo? Digamos, eu pensava assim, se eu não tiver uma renda de R$1 por mês, mas eu tenho durante tantos meses esse giro para pagar as contas. Isso. Né? O que eu de imediato veio à minha cabeça. Falei, agora vamos lá. Elvis, abrir escritório é o que eu quero. Abrir um escritório, uma estrutura com custos para voltar para o mercado. O que eu posso angariar de cliente? Qual é o nicho que eu vou trabalhar dentro da advocacia? Porque o mercado está muito inchado. Tudo isso veio à cabeça. O que eu faço? Vem uma confusão mental. Tu fica, cara, vamos lá. 51 anos de idade. Me sinto bem fisicamente. Me cuido fisicamente para fazer isso. O Elvis é um preparo físico, um preparo emocional para fazer. Eu não posso subir num palco hoje com uma imagem assim, fisicamente, isso é uma concepção minha. Eu gosto de mostrar uma imagem física que é a venda do meu produto também. Certo. De um Elvis na fase áurea dele, entendeu? Então, vamos focar nisso. Então, várias formas de você investir nisso também. Fisicamente, com a voz, a performance, as pessoas querem ver performance. O que eu posso fazer do Elvis? Vou ver do Elvis agora. Vamos lá, vamos focar no Elvis hoje. Cara, o que eu vou fazer diferencial? Quais são os formatos de show que eu posso ofertar? Que tipo de pessoas eu quero alcançar? Aí eu falei, cara, eu sempre fazia show com banda. Falei, vamos inventar mais um formato que de repente seja mais vendável, que eu consiga manter o meu cachê e para o cliente algo que seja menos dispendioso. Eu comecei a ofertar um show com playback, que hoje em dia as pessoas fazem muito. O que é isso? Eu baixei de alguns sites americanos, de primeira linha, a música original do Elvis, né? Porque é tipo um karaokê, mas o karaokê às vezes é muito genérico, é uma coisa assim, mais só aquela levada. O playback que eu baixei, americano, tem alguns sites originais, com os violinos, com a bateria, com os backing vocals, ou seja, era a música original do Elvis sem a voz. Falei, eu posso começar a alcançar um outro nicho. Porque às vezes as pessoas queriam me contratar, eu quero fazer um aniversário, mas Eli, é o seguinte, eu não vou vender mesa, não é um show aberto ao público, é o aniversário da minha mãe, aniversário da minha esposa, aniversário surpresa, é um jantar que eu quero ofertar. Aí já faz o playback, né? Faça o playback, entendeu? Porque... Antes de tu fazer carreira solo, tu tinha só com a banda, é isso? Eu fazia especificamente com a banda. Com a banda. Aí vamos supor, com a banda era 3x, aí o playback ficou 1 ou 2x. A metade, praticamente. Então, o que acontece? E isso abriu uma vez
quando eu fiz um show em Brasília, James, no Clube dos Médicos, que eu já fiz shows pelo Brasil, graças a Deus, e a pessoa me assistiu no Clube dos Médicos e adorou. Aí entrou em contato comigo e falou, Eli, eu queria fazer o show que eu tinha assistido no Clube dos Médicos aqui, achei maravilhoso, só que seria no meu apartamento. E não tem como colocar a banda aqui. É. Aí eu falei, poxa, mas meu show é com banda, não sei o quê. Aí eu, aquela mente ainda restrita, não fiz. Ela falou assim pra mim, eu vou chamar um rapaz do Rio, cover, até conhecido também, e muito conhecido, e ele faz. Ele até falou, até me abriu o cachê dele. Aí eu falei, cara, como é que eu vou montar um show agora perto aqui? Aí eu falei, não fiz, mas ficou aqui. Falei, cara, tô perdendo dinheiro. Comecei a me especializar no playback, que antigamente eu me sentia um pouco tolhido, porque era uma coisa mais mecânica, e eu comecei a estudar as músicas, de ficar mesmo na frente do computador, baixando as músicas, e essa versão tá melhor, essa aqui de mais qualidade, essa aqui é a versão do show de 1973, essa música aqui da versão de 1970. Comecei a fazer Fiz, montei e continuo montando. Porque o playback hoje, eu posso montar um show, se você quiser hoje ali. Eu quero um show, mas eu quero que você cante uma sequência de músicas gospel do Elvis. Ele tem música gospel? Tem, que eu sempre incorporo muito também, tanto com banda e no playback. Mas tá chegando o período de Natal, daqui a pouquinho. O Elvis tem músicas de Natal. Ou seja, tu começa a criar alguns nichos dentro desse outro segmento que você montou. Bacana. Então você começa aí vem a questão que você tem que empreender, é a razão da vida, meu amigo. Se você não criar dentro do teu produto pronto alternativas para que você vá alcançar um público maior, e isso virou um prazer para mim. Eu te confesso que hoje eu estou indo para Macapá agora fazer 2 shows, dia 23 e 24 de outubro, né? Que o local eu vou fazer o playback lá, entendeu? Entendi. Então, bacana. É muito legal isso aí, eu poder fazer hoje. Então eu criei o playback, o show com a banda, que o playback é sozinho, né? Eu levo o meu técnico de som, ele leva o notebook com as músicas, e eu tenho um repertório pronto e com variáveis. Eu levo pelo menos 40, 45 músicas, e eu sinto o público que diz que eu vou cantar. Entendi. Bacana. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui. Uhum. Você foi pro playback, tinha um show com a banda. Agora conta pra gente aquele show que você fez, não sei se foi no Teatro da Paz ou qual foi o teatro que você fez, que foi com a orquestra, com várias pessoas, igualzinho como se fosse lá em Las Vegas, né? Perfeito isso, James. Que entra na pergunta que você me fez também. Quando é que você decidiu o que você ia fazer? Uma delas foi o playback, que eu acabei me estendendo um pouco, falando que eu falo muito. O outro, a banda, mantendo a banda. E eu falei, o que eu posso fazer aquele negócio de fazer um show igual nos anos 70, que é o Elvis in Concert. Rapaz, a gente conseguiu lotar o Teatro da Paz 2 dias consecutivos. Caraca. Tem atrações nacionais, às vezes, que não conseguem fazer isso. E nós conseguimos. O público entendeu. E a gente fez uma divulgação muito legal. Aí entra a rede social. Hoje em dia, a rede social veio. Se você trabalha bem essa rede social, seja qual for o teu negócio, meu amigo, ela é uma ferramenta incrível de divulgação do teu trabalho. A sua divulgação foi somente na rede social? Não. O que a gente fez? Além da rede social, eu me lembro de uma postagem que a gente fez, uma chamada já da rede social. Aguardem, tal. Uma foto assim minha de costa, vestido de Elvis. Já fomentou o público. Aí depois veio a divulgação em si. Eu me lembro que uma das chamadas nós alcançamos mais de 200 mil visualizações. Porque a gente fazia a chamada e as pessoas iam compartilhando. Aí vem o engajamento. Então, foi um tiro
assim, pesado, aí vem mais uma vez empreendedorismo. Nós fizemos esse show sem apoio de nenhuma lei de incentivo fiscal, tá? Porque não tínhamos nenhuma carta na mão para isso também. Então, você investe em divulgação. Você imagina que é você ter 15 músicos no palco para você ter que pagar cachê musical de 30 pessoas, só de música. Por quê? 2 dias. Multiplica por 2. Aluguel do teatro, produção. Acreditar no teu negócio, imagina que você ter ali pelo menos um custo de R$100 mil. Isso é um carro, James. Isso é um carro. É um risco que o empreendedor tem, né? É o risco. E a gente fala existe o risco calculado. Exato. E existe aquele risco que é precipício. Exato. Né? Não é verdade? Exato. Porque muitos empreendedores, não, vou arriscar porque eu quero empreender e tal, mas o cara não calcula. Não calcula. Aí dá cagada. Né? É verdade. E o que você fez foi um risco calculado. Planejou. Calculado. Se der certo, quantas pessoas vão ter no meu público? Exatamente. Aí eu vou ter rentabilidade aqui. Eu vou colocar o valor de X aqui, se eu vender tantos ingressos aqui já cobre, e não sei o quê. Então, e aí é o risco calculado. Perfeito, meu amigo. Estou conversando com você que você é um expert nisso. Então você coloca em primeiro lugar, é uma paixão. Mas a paixão não vai ser assim, eu vou fazer isso aqui, se der errado, se der não sei o quê, tudo bem, eu me diverti. Não, cara. Primeiro você tem que pensar, eu vou ter um custo de X, eu tenho que vender tanto para poder pagar os meus custos aqui. E o que vier aqui eu tenho lucro. Agora, uma coisa plausível, né? Você vai trabalhar com uma coisa plausível. O que é que eu preciso fazer? Então você divulga. Você divulga isso aí, você investe em propaganda, aí você vai, divulgação, televisão, participa de alguns programas, se não, rede social, se não, o que eu posso fazer aqui? Eu vou ter que investir em mídia. Eu coloquei, James, uma coisa que nenhuma banda tinha feito aqui, aqueles outdoors ali, mais eletrônico, sabe, digitais, que eu só via grandes redes de supermercado, empresas, concessionárias. Falei, cara, nenhum cantor colocou isso aqui. Tá entendendo? Eu comecei a ver o que eu posso fazer. Né? Diferencial. Cara, tinha pessoas que passavam lá na frente e diziam, cara, eu vi o anúncio do Elvis em concert ali. E eu botei. Porque você está trabalhando aqui, mas você está pensando, o que eu posso fazer para divulgar? O que eu vou fazer aqui? Então, essa ideia que eu digo, você tem que ter. Peraí, eu vou divulgar aqui, mas o que eu posso fazer algo mais na divulgação? E traz imagem de grandeza, né? De grandeza. Grandeza. Você coloca algo diferencial e que o público diz, pô, vamos pensar como o público na hora. Cara, vai fazer um show no Teatro da Paz e o cara está anunciando aqui. Tá entendendo? Então, comecei a ver algumas parcerias, falando, vamos divulgar isso aqui, isso aqui. Então, você começa a criar mecanismos, o que eu posso fazer? Então, tudo é empreender na vida. Bacana. Você tem que fazer isso. Parabéns, Eli. Obrigado. Agora eu vou te fazer 2 perguntas. Nosso tempo já está corrido aqui. Você já respondeu que papel o marketing e as redes sociais desempenham no crescimento do seu negócio, tá? Você falou ainda agora. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Como você equilibra a autenticidade de seu trabalho como cover com a necessidade de inovar e manter o público engajado? Perfeito. Tem um investimento no vestuário, tá? Certo. Eu mandei fazer recentemente agora 6 roupas novas do Elvis. Então, é uma coisa que você já tem que estar aparecendo com algo que chama atenção. Eu tenho hoje do Elvis em torno de 14, 15 roupas do Elvis prontas para show. Várias roupas brancas, várias pretas, tem vermelha, tem azul claro, azul marinho, porque o Elvis ele já tinha esse caráter da vestimenta. Isso é um investimento que você já faz na sua imagem, para que as pessoas olhem outra coisa.
É, o público, eu digo que o público do Elvis é de 0 a 80 anos. É mesmo, é? É. Para te ter uma noção, eu faço show aniversário de criança, eu faço aniversário 15 anos. Eu fiz agora de uma moça que é espetacular, a Manu, uma menina que eu tenho um carinho grande. Ela é fã do Elvis Presley. A menina é um talento nas artes marciais, campeã mundial de karatê. Fã do Elvis, ela fez os 15 anos dela voltado pro Elvis. Legal, bacana. E ela fez um negócio tão legal que a gente cantou, eu cantei, ela tocou bateria numa música do Elvis. A gente ensaiou isso e tal. Ou seja, então você faz para manter o público. Elvis faleceu poxa, 1977, 77. 47 anos atrás. Né? O filme veio para mostrar para essa nova geração, valeu, isso aí foi muito importante também. Mas você tem que, primeiro, o que é que eu procuro fazer para cativar o público? Eu, às vezes, até durante os shows, eu falo que tal música que o Elvis cantou, que as pessoas às vezes nem sabem que o Elvis cantou, eu falo um pouquinho sobre a música, faço uma introdução, canto. Performance. Vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver. Ninguém da família dele seguiu a mesma carreira? Rapaz, engraçado. A filha dele, a Lisa, faleceu há pouco tempo. Foi recente, né? Ela chegou a fazer shows e tal, mas existe uma cobrança, uma comparação muito grande. Né? É difícil comparar. Então, infelizmente, ela teve problema de depressão, perdeu o filho, o neto do Elvis, o Benjamin. O menino se matou e era a cara do Elvis, ou seja... Eu acho que, agora, uma das filhas dela é uma atriz, inclusive, esqueci o nome dela agora, tem séries nos Estados Unidos, a menina continua. Mas na carreira artística, para a música, realmente não teve aquele... Agora, tem a mansão do Elvis, que é administrada pela ex-mulher dele até hoje, que é... A ex-mulher dele é viva ainda. Que é visitação. Já fui em Memphis. É em Memphis, em Graceland, o nome da mansão. Levei minha filha, a Rafaela, tá com 18 anos, na época ela tinha 9, e como o Elvis faleceu aos 42 anos de idade e a filha dele, a Lisa, tinha 9, eu falei, Rafa, quando eu completar 42 anos, você vai estar com 9, a gente vai na mansão do Elvis. Eu levei ela para lá. E a Rafa, hoje, minha filha, ela trabalha na produção comigo. Ah, legal. Ela, a Rafa, faz os meus vídeos, ela edita, ela faz fotos, ela ajuda na produção, shows no teatro. A Rafa é linha de frente. Ela que vê essa parte de ajuste, camarim, contato com os músicos, necessidades. Ou seja, ela tem já um envolvimento. A Rafa é meu braço direito. Bacana. Nisso. Entendeu? E essa visão jovem que ela tem. Que, pai, o que é legal às vezes fazer tal coisa? Isso é interessante também. Ela tá ali. Né? Não, ela, pai, se tu fizesse tal coisa aqui, ou seja, ouvir o jovem também hoje é muito legal. Ela tá no meio que também me desperta muita coisa, que ela pensa como eles pensam. Entendeu? Então ela ajuda a ouvir essa galera também. É legal. E hoje, além de produzir os meus shows, por exemplo, eu hoje produzo os meus shows, como você falou, do teatro. Eu acredito nisso. E eu vou, então a gente leva para fora também. Entendeu? Ou seja, e o custo é alto agora. E já foi programado para ir para outros estados também? Vai para Macapá agora, né? Sim, sim. A gente está vendo essa questão do in-concert, a pauta de teatros, porque muitos teatros abrem a pauta agora, a partir de outubro, novembro, entendeu? Já para programação para o ano que vem, entendeu? De fazer essa pauta agora com o in-concert no ano que vem. Também, entendeu? Bacana. Porque a gente faz outros estados. Legal. Mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. Vou fazer duas. O que você enxerga como o futuro do seu negócio artístico? Quais são os seus próximos passos para a expansão? Perfeito. Olha só, James. Eu acredito ainda no algo longevo do Elvis, ainda, tá? Eu acredito que ainda tem, porque me cuidando, eu sei que eu ainda tenho alguns anos fazendo isso. Outro, já é a questão da produção em si, tá? Já
trabalhar a produção, além dos meus shows, mas de outros shows de outros artistas também. Bacana. Na questão, tipo assim, linkar o meu show com algumas atrações, até nível nacional, que tenham a ver com a minha proposta. Olha, eu vou te dar uma ideia aqui de um show que eu procurei já ver algumas coisas que eu te confesso que eu teria vontade de fazer. O Encontro dos Reis, eu pensei em fazer Elvis e Michael Jackson. Cara, E tu conhece a pessoa o teaser, que é um dos melhores do mundo, ele tem alguns formatos de show também. Já procurei saber. Que é o show com a banda, o show solo, que é tipo playback, ele faz também. Cara, então você começa a vislumbrar alguns locais para você fazer, já trazendo um artista desse junto comigo para fazer. E eu cuidando da produção. Tá entendendo? De venda de mesa, de local e tudo mais. Entendeu? Já essa visão que eu vislumbro também a médio, curto prazo, de já começar a fazer as produções agregando o meu a outro em conjunto. E futuramente, o dia que isso acabar, que uma hora eu não vou poder fazer mais como cover, eu posso virar somente intérprete de Elvis. Mas eu acho que não vai ficar já tão legal vestido, já daqui a pouco, com meus 70 anos de idade, vestido de Elvis, não sei. Vamos meter uns botox aí, dar uma esticada, né, e tal. Mas já trabalhar nesse ramo do entretenimento, da produção. Por isso que eu penso hoje, já linkando esses shows junto ao meu, fora os meus shows, tá? Em Elvis em Concert, continuar. Mas começar a linkar com outras atrações. É porque o céu é o limite, né? Quando pega outros... Exato, aí você começa a expandir dentro do ramo da produção, que eu acho que é algo que eu me identifico, entendeu? Para ter mais longevidade. Graças a Deus, tem um nome no mercado hoje que eu acredito, depois de 29 anos, que já tem uma credibilidade. Ninguém fica 29 anos no mercado à toa fazendo isso. Hoje, no Brasil, o Elvis que você faz, ele está entre... em qual deles? Tipo, entre os 10, entre os 5? Olha... Porque eu vejo o seu show, é muito parecido. Verdade. É muito igual. Obrigado, né? Obrigado. E como tu falou que tu já foi no Legendários, no Altas Horas, Jornal Nacional já passou também, eu acho que tu tá entre os melhores do Brasil, né? Eu acredito que sim. Sem falsa modéstia, acredito que sim. Inclusive, eu acho que até pela quantidade de shows. Eu já fiz mais de 5 mil shows, James. Ou seja, é algo que... Tinha uma época que eu chegava a fazer 3 numa noite. Entendeu? 3. Então, eu acho que isso me dá um respaldo muito grande. Primeiro, para me manter e crescer. Entendeu? Porque se você tem que estar sempre buscando alto nível. Não adianta, vou me acomodar aqui porque eu já tenho um nome no mercado, vou me ligar mesmo. Esquece, meu amigo. Esquece. Estabilidade não existe, não né? Não existe isso. Que tem que estar sempre pensando, cara, e executando. Porque tem gente que pensa muito, mas não executa. Tem ideias maravilhosas, não executam. Assim como eu conhecia pessoas assim que na advocacia que eram extremamente inteligentes, mas na hora da desenvoltura em audiência não conseguia, às vezes. Então você tem, seja qual for a sua profissão, você tem que estar buscando algo melhor e executar. Hoje no Elvis, eu estou mais focado nisso. Então, eu te passei agora algumas ideias do que eu tenho, executando. Então, estou bem no mercado, estou fazendo isso, vou expandir sempre mais e mais. Para me manter bem, para que o público tenha interesse em ver o show e cada vez maior, não tem jeito. Bacana. Como é que te faz para te encontrar nas redes sociais? Hoje em dia, nas redes sociais, pode acessar no Instagram, por exemplo, elvis.inconcert, tá? Lá tem link também para os meus contatos para show, os meus formatos de show, tá entendendo?
vai falar comigo mesmo, ou então com a minha filha Rafaela, que ela também administra isso juntamente comigo, e isso é um importante canal. Assim, até voltando, James, a ferramenta da rede social, ela é um nicho importante, mas não é o único, tá? Sim, sim. Não é o único. Quando a gente faz esses shows assim, a gente tem que trabalhar rádio ainda, que é importante, TV, programas, ou seja, você tem que fazer algo a mais. Eu dei importância das redes sociais porque realmente hoje em dia todo mundo está conectado. Tá todo mundo nas redes sociais. Conectado, entendeu? Mas ali pode acessar nas redes sociais também, que ali tem o nosso WhatsApp, tem vídeos, tem diversas coisas sobre a trajetória aí ao longo dos anos. Bacana. Eu quero te agradecer, Edir. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação aí. Pessoal, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Segue o canal, curte e compartilha. Comenta lá quem é o próximo convidado que você quer que eu chame. Eu te agradeço por estar aqui na nossa audiência. Até o próximo episódio e tchau!